Gravando. Olá, meu nome é José Lenes, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu me intitulo como ativista socioambiental voluntário. Eu sou um dos defensores da Mata Atlântica e do nosso Brasil, por que não? Sobre o caso da reserva RENCA, Reserva Nacional de Cobres e Associados, lá no Amapá, com Pará, na divisa, da área que equivale ao tamanho da Dinamarca, né? Onde que vários artistas, celebridades, né? Eles expuseram o seu ponto de vista, no caso a defesa da Amazônia. Eu também o faço. Não sou formado em nenhuma temática dessa área aí, né? De florestal, ambiental, nem nada, mas sou como muitos cidadãos brasileiros aí, na opinião e engajado na luta pelo socioambiental. O que vem a ser essa área, a RENCA? Existe desde algum tempo já a exploração, é ilegal. E o governo não tem feito nada para coibir. Sabe-se lá quem ganha com alguma coisa. E já tem mais de 30 anos que essa área já estava propensa a ser aberta para mineração, para empresas principalmente estrangeiras, né? Porque nós não temos ainda o domínio da tecnologia, né? Nós ainda somos o celeiro do mundo. Tudo retira daqui, se explora daqui para manufaturar lá fora. A China tem um crescimento enorme, o PIB da China está uma grande potência, porque ela tira de nós aqui. Para nós não sobra ouro, só sobra o ouro do abacaxi. Ainda bem que o abacaxi é nativo do Brasil, né? Então, a China tem grande interesse nisso. A China, que o presidente Lula decretou como economia de mercado, né? Que agora o nosso país está... tudo que vai se comprar, aparelhos eletrônicos tal, e uma série de coisas, tudo da China. Mas por que se produz essas coisas lá? Porque nossos metais saem daqui. Nossas matérias-primas saem daqui. Não somente madeira, mas o ouro, o tântalo, o nióbio, que são esses minerais que têm umas características mais químicas, né? Eles, junto com o ouro, manganês, que tem essa região é rica lá, né? Nós temos, voltando um pouquinho, em Araxá, em Minas, tem uma reserva enorme de nióbio, né? Está sendo explorado. E agora querem extrativar ali na Amazônia. Como vai poder explorar esses minérios sem causar impacto ambiental? Abertura de estrada, população de trabalhadores, ou seria vai de helicóptero, volta para casa na cidade, vai de helicóptero. Não existe isso aí. Teria que abrir estrada, teria que utilizar as rotas de navegações e tal, e sempre tem os impactos, e depois sobra. O caso de Itaipu, até hoje, a movimentação, deslocamento de indígenas, de população já antigos dos locais, até hoje existe o processo disso. A questão lá de Belo Monte também, até hoje existem os impactos e são crescentes. As estradas, outrora utilizadas pelas empreiteiras na construção tal, estão sendo usadas pelos madeireiros clandestinos. Madeireiros, os que exploram a madeira, né? Então, impacto há, porque o Brasil não tem uma política de prevenção, de defesa da nossa Amazônia, dos minerais, de pedras preciosas. Já ouviu falar da pedra Paraíba lá? Esqueci o nome.
Vamos lá, vamos voltar para a Amazônia. Então, esses elementos, nióbio e tântalo, eles são usados para a indústria aeroespacial, para equipamentos de liga, de aço, de alta resistência a calor, né? E por isso que essas empresas aí se desenvolvem aí, lá na Coreia do Norte, sabe? Como é que é aquele Kim Jong, eles soltam tanto foguetes lá, fazem tantos testes, de onde que saem esses minérios? Será da onde que sai, né? Então, alguma coisa precisa acontecer. Hoje, inclusive, terça-feira, 29 de agosto, o presidente Temer está lá na China, né? Vai lá assinar acordos, tal, alguma coisa assim. E nós precisamos estar atentos com isso, porque nós precisamos deixar de ser colônia, desde os tempos do Império, antes do Império, tal, só exploram nossas riquezas. O Espírito Santo tem umas jazidas de rochas lá, que vai rochas e navio lá para o exterior, e depois vem aquelas pedras, mármores bonitas, tal, caríssimas, tal, saindo daqui. Quantas coisas são made in Brasil, mas só na matéria-prima. Enquanto que nós ficamos com a poluição dos rios, do solo, com o desmatamento, as matérias-primas são enviadas para os estados, as nações interessadas, e para nós sobra a pobreza. Então nós temos que abrir nossos olhos para isso. A Amazônia é muito importante para o mundo. Essa crise hídrica que teve aqui na região sudeste, São Paulo, que ainda está tendo, é fruto da Amazônia, por causa do corredor de umidade, que lá na Cordilheira dos Andes, sabe, o corredor bate lá e vem, Mato Grosso, tal, chega em São Paulo, e nós temos o regime de chuva aqui, provocado pelo corredor de umidade da Amazônia. Quando essa produção de umidade ela for diminuindo com cada desmatamento, com cada indústria de mineração que devasta tudo e tal, o que vai acontecer com São Paulo? Nós que moramos aqui na região metropolitana de São Paulo, nós não podemos pensar que a Amazônia está distante, não tem nada a ver conosco. Tem sim. O que será de 20 milhões de pessoas, de habitantes, de indústria, agropecuária, tudo que precisa de água, e não tiver cantareira, sistema Autocotia, todos eles, São Lourenço, todos esses mananciais aí, essas represas aí, reservatórios aí que sejam, estiverem já lá no volume morto, e nós não tivemos as chuvas provocadas pelas condições que nós temos aqui, juntamente com a umidade lá da Amazônia. O que será de tantos milhões de pessoas? Vai correr para onde? Buscar água. Então a situação é crítica. O Brasil precisa explorar minérios, precisa, mas para a sua própria riqueza, explorar e produzir riqueza, manufaturar produtos. É por isso que tem algumas políticas aí que não se desenvolvem a contento da tecnologia. A indústria interessada, que seja da China, Dinamarca, que seja interessada em produzir aqui no Brasil, ela tem que transferir tecnologia. Isso precisa acontecer. Precisa acontecer porque não há investimento na educação. Nossos engenheiros, nossos experts, com notório saber, eles acabam indo lá para fora, porque aqui não tem investimento na educação, na formação e no emprego desses profissionais. Então, essa questão da RECA lá, que o presidente Temer revogou ontem, mas que algumas coisas, houve até um avanço, mas outras coisas vão ficar lá subentendido que
que não vai acontecer, mas vai acontecer sim. Precisa se equipar o IBAMA com helicópteros, com armamentos, com veículos terrestres, marítimos, porque em matéria do jornal ontem, jornal hoje da Globo, se não me engano, os fiscais do IBAMA, a maioria já estão aposentados, outros já estão na idade de se aposentar. Havia 1.300 e alguma coisa de fiscais, baixou para menos de 1.000. E se esses que estão na ativa se aposentar, como é que vai ficar? Como que vai fiscalizar? O que esse ministro da Minas e Energia e outro ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, o da Minas e Energia, o tal de Coelho lá. O que eles falaram esses dias aí, eles estão em cargo político, a gente sabe disso. Não entendem porcaria nenhuma. Não entendem porcaria nenhuma. Porque eles sabem que está havendo exploração ilegal lá na região da Renca, que agora não é mais Renca. Por que está acontecendo? Por que não inibiram isso aí? Olha, se inibe com fiscalização, com resultados, apreensão de máquinas, prisão de extrativistas ilegais, de mineradores ilegais, que seja algum conluio de população lá residente desde algum tempo, antiga, que seja de indígenas e equipamentos, né? É o que eu falei aqui, falta equipamentos. Tem que inibir a zero o desmatamento e a exploração ilegal dessas jazidas. O Brasil precisa deixar de ser colônia e nós não vamos deixar tão cedo porque não há investimento prioritário em educação. Um país só se evolui com educação. E não há projeção futura para isso, com esses políticos que nós temos aqui nesse país que se vendem, se corrompem. A gente vê na televisão todo dia, os bons não prevalecem. Tem político bom, sim, deputados federais, senadores, não prevalecem, porque eles são a minoria. E eu não queria dizer isso aqui, mas eu tenho 52 anos. Vivi um tempo, eu vi certas coisas acontecerem na época da ditadura. Ditadura não foi um oásis de justiça, né, de desenvolvimento, também não foi isso não, mas o que está precisando acontecer? Até onde que vai essa roubalheira? Nossos deputados, senadores são caríssimos, cada um deles, e todos eles já têm aposentadoria garantida, educação, plano de saúde odontológico e uma série de coisas que não deveria ter de forma nenhuma. Isso, bom, não dá às vezes para falar da mineração sem citar essas coisas. Então nós temos que utilizar o poder da informação. Tá? Eu não gosto muito de celular, não gosto muito de ficar em computador, mas se eu ficar alheio isso aqui, eu vou ser manietado, cabrestado, conduzido. Mas aqui tem um campo de informação imenso, e que seja longo, curto, médio, aqui a gente tem uma fonte de informação, temos que utilizar para isso, não para baboseiras, né? Coisas infrutíferas, coisas que não dão resultado, né? Então nós temos que sair da colônia, temos que desenvolver. 7 de setembro agora vai ser comemorado a independência. Nós teremos outro 7 de setembro pela frente para comemorar a independência, porque ainda não somos independentes. E só se muda com o comprometimento de cada um dos brasileiros. Porque dizer que não gosta de política, eu posso também dizer que eu não gosto de política, mas é a política que domina a nossa vida. Nós temos que sugerir políticas públicas, projetos de leis e tudo, né? E
E se nós não tivermos como votar, tipo assim, eu tenho que votar, mas tenho que votar no menos ruim. Não, nada disso. Tem que procurarmos candidatos capacitados para isso. Como eu vou poder pôr alguém que não conhece nada de lei orgânica, nada da Constituição, para ser um deputado, para ser um vereador, para ser um deputado estadual, ser um senador? Como que eles vão propor leis se eles não sabem o que é uma lei? Então não dá para ser mais por lá um Zé qualquer coisa, um João isso, aquilo. Não dá. A gente tem que ter consciência. Eu não tenho aptidão política para ser candidato a nada. Não tenho mesmo. Mas eu posso estar contribuindo. E cada brasileiro tem que se preocupar com isso. Cada jovem, principalmente vocês jovens, tem que se preocupar com isso. Porque nosso destino abaixo de Deus está na questão da política, onde são direcionadas as verbas, educação, emprego, né? O Brasil aí com 14 milhões de desempregados, era para estar pelo menos uns 3 milhões aí, em manifestações pacíficas, cobrando essas atitudes do governo e do Supremo também, que pouco produz. Esses dias, não dá para envolver certos assuntos, mas a questão é o seguinte: a Amazônia precisa ser protegida por todos nós. Nós precisamos vigiar. Alô, Gisele Bündchen. Alô. Agora esqueço o nome. O Fafá de Belém. Luciano Huck. Isso. Vocês aí que protestaram, continuem com isso. Nós precisamos proteger nossa Amazônia. Aí tem outra. A soja e a pecuária não podem progredir na Amazônia. O que tem lá tem que ser para consumo da população de toda a Amazônia, Amapá, a própria Amazônia e outros países ali periféricos, estados periféricos. Não pode, ter uma pecuária lá na Amazônia e exportar para Mato Grosso, aqui para São Paulo e Goiás e alguns estados que não fazem parte da linha demarcatória da Amazônia. A questão da soja também, não deveria ter plantio de soja, de grandes extensões, somente a agricultura familiar ali, pequenas extensões, alguma coisa. Tem que haver esse tipo de política, tem que haver. Tem que haver, porque quanto mais se expande a agropecuária lá na Amazônia, mais vai se desmatar. E tem que haver políticas de sustentabilidade para se explorar todos os recursos ali do modo sustentável da Amazônia, na indústria farmacêutica, igual está tendo, na indústria de cosméticos, perfumaria, e assim vai. Existem muitos tipos de produtos na Amazônia que a Amazônia pode ser autossustentável também financeiramente com os produtos naturais. Turismo, por exemplo, em 2008 participei de um seminário onde que eu soube que a Costa Rica, um país minúsculo na América Central, ela ganha milhões e milhões, muito mais que o Brasil todo, em termos de turismo ecológico. O Brasil tem que saber explorar o que tem, sem tirar o que tem para vender para o trem a preço de abacaxi. Chega de ficarmos com o ouro do abacaxi. Nós temos que ter nossa riqueza aqui, espalhados aqui, na habitação, na saúde da população aqui no Brasil. Nós somos um país que poderíamos estar com uma grande potência, se não fosse culpa de nós mesmos, de deixar que os outros se virem e só esperar algumas migalhas que vêm dos governos aí que nós
pomos lá, às vezes por causa de nome bonito, nome famoso, porque fez isso, fez aquilo. O que eles fazem são simplesmente obrigação. Nós não devemos ficar batendo muita palma e você é o maior, endeusando, idolatrando igual se fazem com Lula e outros tantos. Então a Amazônia é muito importante. Não podemos deixar essa luta ficar somente até ontem, com a revogação desse decreto. Muitas nações estão de olho na Amazônia, umas pela preservação, outras pela exploração de riquezas. E nós temos que conhecer o que é nosso e cuidar do que é nosso. Esse é meu recado. E nós devemos nos conscientizar disso. A cada um, seja um adolescente, seja um jovem, seja um adulto, um homem, uma mulher, a responsabilidade é de todos, Não podemos ficar só comendo, bebendo e achando que está tudo bom, não. Enquanto a gente padece certas necessidades básicas, que é o dever do Estado, transporte, educação e saúde, nossos políticos estão nadando em riqueza e nós estamos sempre lamentando. Vamos deixar disso, vamos ser mais brasileiros. O Brasil é nosso.